Olá, pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo incentivar e divulgar os 12 volumes das leituras, os 12 volumes das revistas espíritas, publicados por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Tudo com o objetivo de incentivar e divulgar a leitura, o estudo e a análise desses artigos. E hoje nós vamos ter um artigo muito interessante, que é bem diferente de tudo que a gente já viu até hoje, que é uma parábola. É a parábola dos três cegos. Vocês pensaram que nas revistas espíritas não havia parábola? Que as parábolas conhecidas eram só de Jesus? Não. Temos essa e temos outras também. Tá? Mas hoje é o dia dessa parábola, a parábola dos três cegos. Somando nós dois, são 5. E essa parábola está na Revista Espírita de dezembro de 1859. E comigo estão os companheiros Sônia Hoffmann, Felipe Rocha, e hoje uma convidada muito especial, que espero participe mais vezes. Ou sempre. Ou sempre, da nossa série, que é a Eduarda Seger. Olá, Duda. Podem chamar de Duda, viu? Pode, claro, Dudu. Já estamos íntimos agora, é um prazer estar aqui com vocês, me aprofundando, estudando um pouquinho mais da Revista Espírita, que com certeza é um recurso muito importante para que a gente possa entender, então, as obras de Kardec, a doutrina de Jesus, e colocar isso em prática, né? Isso. A Duda é o nosso spoiler, é o presente, a nossa modificação, né? Nós vínhamos, a surpresa que nós vínhamos falando em trazer mais uma pessoa para essa roda de conversa. Uma boa noite, Dudu. Uma boa noite, Sônia. Boa noite, Duda. Boa noite, nossos companheiros que nos acompanham aí através desse canal. Que a gente possa ter aí uma boa conversa hoje, né? Possamos fazer boas reflexões. E corrigindo o Dudu aqui, vou me permitir fazer isso, somos 7 cegos então, né, Dudu? Porque todos nós cegos ainda somos, né? Sem sombra de dúvidas. Nesse sentido espiritual, ao qual é o nosso fim aqui, todos nós temos uma grande deficiência de enxergar as coisas sem a menor dúvida. Mas um bom trabalho pra gente aí. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, porque eu não sei exatamente em que horário vocês vão ouvir. É sempre um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui novamente conversando com vocês, conversando entre nós, tendo essa roda de conversa e trazendo sempre esses artigos da Revista Espírita, que são muito importantes e muito interessantes. E sempre lembrando para todas aquelas pessoas que quiserem ler na íntegra este artigo, com os demais artigos que estão contidos nas revistas espíritas, mas que não conseguirem ter acesso ao livro em documento, podem acessar o site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e lá vão encontrar todas as edições, 144, mas em 12 volumes, que podem ser baixados gratuitamente. Então, podem fazer isso e fazer as suas leituras. Bom, antes de entrarmos propriamente na parábola dos três cegos, que tal falarmos sobre parábola? O que é parábola? O que você acha, Felipe? Bom, Dudu, a parábola, né, que nem a gente até estava conversando anteriormente, a Sônia estava dizendo que a parábola há um entendimento, né, há um dito vulgar que a parábola é utilizada para facilitar o entendimento. Na verdade, o que a gente consegue observar é que a parábola ela é um método de discurso muito completo.
Então, nas obras de Aristóteles, né, são definidos os 4 principais estilos de discurso, e esses têm um compromisso com a verdade. O primeiro deles, o menor compromisso, e o último deles, o maior compromisso com a verdade. O primeiro, então, é o poético. Então, não há um compromisso com a verdade. Muitas das vezes não há um compromisso nem com a língua, né? Então, aqui a gente comentar, tem a licença poética para escrever, ou para fazer uma música, enfim. O segundo é o retórico. Então, é a utilização de artifícios, de argumentos, para falar algo, para contar algo, né? Então, também já tem um compromisso um pouco menor com a verdade. O próximo é o dialético, é o estilo que faz comparações, né? Então, a gente analisa algo em comparação com outra coisa. E o último é o analítico. Então, é o maior grau de compromisso com a verdade. Só que a parábola, ela está abrangindo todos esses discursos. Então, ela se utiliza da poesia, pois ela não necessariamente tem que ser algo que tenha ocorrido, não é? Então, pode ser uma história inventada, contada, pode ser uma história que apenas represente algo, mas ela utiliza uma retórica muito completa para nos contar, para nos fazer participar daquele ambiente. Então, geralmente, nas parábolas são utilizados artifícios do quais as pessoas que estão escutando conhecem, manejam, né? Entendem. Tem a questão dialética, porque sempre faz uma comparação. E tem uma questão profundamente analítica, né? Que vai levar ao lado filosófico do texto, né? Então, que vai fazer a gente pensar, que vai fazer a gente refletir, que vai fazer a gente tirar conclusões daquele texto. Então, a parábola é algo muito completo e muito complexo, apesar de ser algo que tem um fácil entendimento, muitas das vezes, né? Porque quando a gente vai se aprofundando, a gente vai vendo que a gente não entendeu bem tudo aquilo que estava exemplificado. E muitas pessoas gostam muito de dizer que Jesus utilizava as parábolas para facilitar, mas não era somente para facilitar, especialmente também para conduzir as pessoas à meditação, meditar sobre aquilo, não é? A fazer esse processo todo de reflexão. E é ali, nesse processo de reflexão que nós vamos e que nós temos a grande oportunidade de fazer modificações internas, morais, moralmente e intelectualmente. Então, assim, Jesus, não é? Ele tinha todo ele dava uma importância extremamente forte a tudo isso, a essas possibilidades das pessoas crescerem como pessoas, analisando desde o simples ao complexo. Então, nós ficarmos dizendo o tempo todo, não, Jesus utilizava parábolas porque era de mais fácil compreensão. Não era somente isso, não é? Havia uma série de outros objetivos, e um deles, o grande objetivo também era o de incentivar as pessoas a irem para esse processo de reflexão e permearem todo esse processo da dialética e também um pensamento mais analítico, não é? De fazer uma análise daquilo que estava acontecendo e fazer essas transformações morais necessárias e importantes. Muito interessante mesmo isso que o Felipe comentou. A gente tem até no nosso evangelho o apóstolo João comentando sobre as parábolas, dizendo que a gente ainda não chegou nem na pontinha ainda de entender tudo que Jesus quis dizer, tudo que Jesus quis de fato passar, porque a gente está em níveis de cegueira diferentes realmente. Então, dependendo do progresso moral e intelectual, o nível em que a gente se encontra em relação a esses aspectos, a gente vai ter, com certeza, uma outra visão sobre aquela parábola, uma outra visão sobre nós mesmos, como a gente pode, de fato, mudar. E a gente vê que não são apenas historinhas que Jesus contava, ou algo muito simples ou banal. Muito pelo contrário, ele fez esse grande exercício de perpassar por todos esses níveis de uma maneira simples, utilizando os elementos do dia a dia, que as pessoas tinham ali o contato para que fizesse sentido com aquela realidade e para que elas pudessem compreender, sem esquecer que elas somos nós hoje, né? Então a gente ainda está nessa busca de compreender essas parábolas que são de fato muito profundas. Nós estamos quebrando a cabeça para entender muitas parábolas. Por isso que a gente está aqui, né?
Eu não sei até que ponto era uma contação de histórias ou era um quebra-cabeça. As duas coisas. Bom, mas como nós dizemos, né, hoje em dia, o Espiritismo veio para levantar o véu das palavras, né, do entendimento que o povo daquela época não conseguiu atingir. Né, e hoje o Espiritismo nos traz bastante esclarecimentos sobre essas parábolas. Mas vamos à nossa parábola, né? E eu vou pedir então agora nosso amigo Felipe para ler a parábola na íntegra e depois nós vamos esmiuçar parágrafo por parágrafo dessa parábola muito interessante. Ela é bem curtinha. Bem curtinha, pessoal. Não sai daí, fica aí. Então vamos lá. 7 de outubro de 1859. Médium Sr. Didi. Reticências. Um homem rico e generoso, o que é raro, encontrou em seu caminho 3 infelizes cegos, exaustos de fome e de fadiga. Ofereceu a cada um uma moeda de ouro. O primeiro, o cego de nascença, amargurado pela miséria, nem sequer abriu a mão. Dizia jamais ter visto oferecer-se ouro a um mendigo. O fato era impossível. O segundo estendeu maquinalmente a mão, mas logo desprezou a oferta que lhe faziam. Como seu amigo, considerava aquilo uma ilusão ou uma brincadeira de mau gosto. Numa palavra, para ele, a moeda era falsa. O terceiro, ao contrário, cheio de fé em Deus e de inteligência, em que a fineza de tato havia parcialmente substituído o sentido que lhe faltava, tomou a moeda, apalpando-a, levantou-se, abençoou o seu benfeitor e partiu para a cidade vizinha, a fim de que com ela obter o que faltava à sua existência. Os homens são os cegos, o espiritismo é o ouro. Julgai a árvore pelos seus frutos. Lucas. Muito bem, então vamos retornar lá ao primeiro parágrafo e vamos começar, né, a fazer nossos comentários. Vamos lá, Fico. O primeiro parágrafo diz assim: um homem rico e generoso, o que é raro, encontrou em seu caminho 3 infelizes cegos, exaustos de fome e de fadiga. Pois então, nós sabemos que uma pessoa, pelo fato de ela ser rica, e ela nada impede que ela seja generosa. Alguns dizem que é raro, mas nós não sabemos até que ponto realmente é tão raro assim, não é? E mesmo porque generosidade não é algo que está vinculado somente a uma determinada classe social. Há muitos pobres e muitas pessoas que estão passando por uma situação bastante complicada que elas não são generosas, porque a generosidade ela não se traduz somente no auxílio financeiro, ela também pode se traduzir em uma série de outras situações, não é? Então, ela nos faz meditar também em relação a essas questões. Bem, é raro, alguns dizem que mas em que medida é raro? Nós não podemos nem generalizar, nem achar ou considerar que somente entre os ricos a generosidade é algo rara. Ela está em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias e todas as pessoas de todas as nações. Né? E mesmo Sim, com certeza. Os ricos atuais, né, não os conhecemos todos. Né? E muitos são generosos e preferem se manter no anonimato. Mas outros revelaram. Por exemplo, há pouco tempo eu soube que os fundadores, né, o casal fundador do Facebook, eles têm uma fundação que ajuda muita gente na área de educação, principalmente. Bill Gates, né, criou uma fundação para ajudar muita gente também. E outros milionários que tem por aí, que acredito até que divulguem os seus atos generosos ou caritativos para que incentive outras pessoas também ricas a fazerem o mesmo. Porque realmente, né, a fortuna que eles acumulam agora
daria para 10 encarnações, né, se pudessem ser guardada a fortuna que eles têm hoje. Então, muitos estão realmente ajudando a sociedade nesse aspecto educacional, no aspecto de saúde, muitos criando suas próprias fundações. Com certeza, eu acho que muito que a gente vê na mídia é justamente essa questão de os ricos fazerem uma caridade, uma generosidade e postarem, né, ficarem se vangloriando por terem feito isso, e isso pode afetar realmente a nossa visão sobre esse tipo de pessoa, esse nível social que a gente encontra, e se faz cada vez mais necessário que o bem, nesse momento em que a gente está vivendo de transição, se faça presente, se faça também na divulgação, né? Como o Dudu comentou, divulgar essas causas boas, né? Tem aí Fraternidade Sem Fronteiras, tem essas fundações, tem tantas atividades que precisam muitas vezes serem divulgadas para que mude também a mentalidade das pessoas sobre isso. E nessa parábola, ele fala de uma generosidade no sentido principalmente moral, né, que a gente pode acompanhar, que por mais que ele estivesse dando o ouro ali ele representa o ensinamento dos espíritos, né, o espiritismo ali sendo ofertado, e esse tipo de generosidade realmente é mais difícil de se ver. A gente vê as pessoas criando fundações, criando projetos, que atingem muito o material, né? Casas, que sim é muito importante para que as pessoas tenham uma vida digna. Mas nesse sentido, na parábola, o que eu pude perceber é que esse ouro que ele estava ofertando era realmente raro. Não são muitas pessoas ainda que têm o contato, que têm a possibilidade de ter esse contato com a doutrina, de ter alguém ali ofertando esse contato, que é uma coisa tão generosa de fato, porque é uma verdade tão consoladora que a gente não consegue nem mensurar o valor disso materialmente, mas ali está posto como ouro. Então acho que é nesse sentido que ele coloca essa raridade de generosidade, e a gente pode até linkar também com a passagem de Deus e Mamon, né? Quando a gente tiver pensando nessa questão de caridade moral, de caridade material, de generosidade, a quem de fato essas pessoas estão servindo, a quem de fato a gente está acompanhando, o que de fato estamos fazendo para distribuir esse ouro que a gente recebeu também. Então, e aproveitando esse link da Duda, ela ressaltou o aspecto da generosidade de um rico. A parábola começa apontando isso. Mas vocês perceberam as características dos homens que receberam a moeda de ouro? Ele diz que, né, Felipe, o cego era amargurado, né? Não, nesse primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo fala que eles estavam com fome apenas, né? Com fome. Essa primeira... né? Pois é, e fazendo essa associação... Fome e fadigados, né? Com o lado moral, fome de quê? Fadigados de quê? Né? E por que cegos? Por que não paralíticos? Por que não surdos? Por que não outro tipo de deficiência? É para se refletir, né, senhor? Sim. Não é cegos. O cego escolhido aí não foi de propósito, né? Exatamente. Essa venda não é de não poder olhar para a verdade, não ver as questões, não, porque uma pessoa que seja cega, nós temos de pensar na cegueira moral e não na cegueira física. E aqui, como a Duda vinha trazendo e vem trazendo também, aqui não está se reportando somente ao rico ou ao pobre no sentido da riqueza material, mas da riqueza moral. E aí nós também, quando ele vem falando dos cegos, também vem falando sobre os cegos em relação à questão moral e até mesmo intelectual, muitas vezes.
não é? É essa cegueira que muitas vezes está ali nos vendando, nos dificultando acessar verdades, acessar outros conhecimentos ou outras informações que não sejam aquelas que possam ficar muito observadas, né, presenciais, porque a gente sabe que a pessoa cega ela vai utilizar muito mais o tato, e o tato, ele é um sentido analítico, ele não é um sentido sintético, como é a visão, não é? A visão, ela, com um olhar, uma pessoa que enxerga, ela olha e vê várias coisas, mas o tato, ele é mais analítico, ele vai palmo a palmo, e ele só até onde ele consegue tatear. Ele não vai conseguir, por exemplo, chegar a saber o que é um céu, o que é uma linha do horizonte, o que é uma montanha, um prédio altíssimo, enfim. Nós estamos aqui falando em relação à pessoa cega de nascença, não é? Vai ter essa dificuldade. E aí, então, está a questão de ser um cego, de não poder fazer avaliações no aspecto moral, não é? De discernir esse panorama que vai para além daquilo que está próximo de si. E com o avançar aqui do tempo, a gente poderia ficar falando, acho que, horas sobre essa parábola, mas justamente linkando com isso que a Sônia falou, aqui nas minhas anotações eu até coloquei que o primeiro cego de nascença, amargurado então pela miséria, que nem abriu a mão, que para ele aquilo era impossível, a gente pode relacionar muito com a questão das pessoas que focam ainda muito no materialismo, que não enxergam que pode haver uma moral ou uma vida futura, até mesmo, para que a gente consiga receber esse ouro e utilizá-lo em uma perspectiva infinita de vida, e não só apenas a que a gente tem aqui na Terra, ou apenas restrito aos desafios que a gente tem aqui nessa vida, nessa existência, na verdade. E o outro, para ele que a moeda era falsa, a gente pode até mesmo relacionar àqueles céticos, né? Aqueles mais arrogantes, que se dizem muito racionais e que na verdade a gente enxerga muito uma capa de orgulho, né, e de egoísmo nessa racionalidade muitas vezes, e que não aceita, não tem o coração aberto, a mente aberta para uma ciência nova, como o Kardec descobriu. Ele estava lá de peito aberto porque ele viu, não, peraí, isso aqui é uma coisa nova, isso aqui eu preciso ter uma outra postura para olhar e para refletir sobre isso. Já o terceiro... Calma. Oi. Vamos pedir para o Felipe ler, então, os dois primeiros. Isso, claro. Vai lá, Felipe. A Duda foi se adiantando, mas vamos ler aqui, a gente consegue refletir, a gente pega esse gancho dela aí, que já nos deu um spoiler aí, né? O primeiro cego de nascença, amargurado pela miséria, nem sequer abriu a mão. Dizia jamais ter visto oferecer-se ouro a um mendigo. O fato era impossível, bem como a Duda falou, né? Então, para ele, aquilo ali não existia, né? Era algo intangível, algo inalcançável, né? Algo que aquela pessoa que ainda é o ateu, né? Então, ele não acredita nem em Deus, né? E de repente não viu ainda, realmente, claro, ele era cego, né? Mas não experimentou, não experienciou nenhuma situação que o fizesse crer, apesar da sua dor e da sua fome, né, Dudu? E sabemos, né, como foi até explicado no início desse vídeo, as parábolas, elas contemplam vários elementos. Um deles são as metáforas. Essa parábola dos três cegos é cheia de metáforas. A cada palavra, a cada expressão. Então, por que o primeiro cego ele escolheu ser cego de nascença? É isso? Sim, porque ele já teve todo um processo de que ele não despertou em
em momento algum, e não estava disposto a perceber. E ele não considerava de forma alguma. Ele em si próprio já tinha aquela questão de que ele não estava querendo observar nada para além dele. Bastava aquilo que ele tinha. E ele estava se sentindo bem dentro daquela amargura, dentro daquilo que ele estava vivenciando, e parece que ele se acomodou àquela situação. Era um ateu raiz? Ateu raiz. Pode dizer assim? A Sônia até comentou antes, quando a gente estava no backstage, né, sobre essa questão de não é porque a pessoa nasceu cega de nascença que ela não vai poder, de fato, enxergar uma coisa maior ou buscar algo que de fato preencha ela de outra maneira, né? Sim, mas não se sabe o quanto também muitas pessoas... É ele que diz que ele nunca ouviu falar que alguém ajudasse, quer dizer, ele precisava que alguém dissesse para ele, a voz interior, a consciência dele não era suficiente para dizer alguma coisa? Ele não escutava o seu interior, não é? E o quão difícil é também, né, Sônia? É legal a gente fazer essa análise, a gente explicar, por exemplo, uma cor, né, ou uma imagem para alguém que é cego de nascença, né? Vocês, inclusive, comentaram esses dias que tiveram companheiros que eram nessa condição, e era algo muito difícil, porque ele não tem referência, né? Então, o primeiro cego, esse amargurado, esse que não recebe, ele ainda não tem a referência, né? Ele não se deu conta daquilo. A vida dele ainda é muito mais de sensações do que de entendimentos, de raciocínio, né? Porque ele não tem esses elementos necessários para o raciocínio. Então, praticamente consegue instintos, né, Felipe? Exato. Tu até comentaste, né, Dudu, daquilo que as pessoas dizem, porque até mesmo como nós estávamos conversando, bem como tu estás falando, não é, Felipe? Não tem um referencial. Ora, se não tem um referencial, então por que é que algumas pessoas dizem assim, olha, mas uma pessoa cega está vivendo na escuridão? Mas se ela é cega de nascença, ela não tem um referencial para saber o que é o claro e o que é o escuro. Como é que ela pode estar dizendo que ela está na escuridão? Não é? Não é possível dizer que ela esteja na escuridão, porque ela não tem esse referencial. E pouquíssimas são as pessoas que a grande maioria enxerga algumas tonalidades, de um cinza a um branco, não é? Não é um preto total, mas um breu total. E nós vamos encontrar, tem inclusive um escritor, Thomas Carroll, que ele escreveu em 1958, ele é psicólogo, e escreveu um livro e fez todo um trabalho muito interessante, após 20 anos de trabalho com pessoas cegas, desde pessoas cegas congênitas até aquelas que adquiriram, não é? E realmente isso mexe muito com a autoestima, mas no momento em que esse cego de nascença, e aqui é tão interessante que esse é o cego de nascença, ele precisava sentir, ser autorizado, a autoridade de uma outra pessoa dizer assim, não, isso é possível, né? Eu vivo na escuridão, eu vivo, pobrezinho de mim, eu vivo na escuridão. Mas ele não sabe, ele não acreditava em uma pessoa, que uma pessoa pudesse ser generosa, porque alguém não disse para ele. Porque se tivesse dito, talvez ele fosse acreditar. Mas aí que está a grande questão, não é? Ele não acreditava naquilo que vinha no seu interior, na sua riqueza moral e intelectual que estava dentro dele próprio, não é? Como ser humano, como o espírito. Na verdade, podemos fazer uma associação seguinte. A gente está cortando, hoje a gente tomou chazinho nós tomamos chazinho de tesourinha hoje. Estamos cortando toda hora. Complementar o que você estava falando. O cego de nascença aí poderia também representar não a escuridão
da luz divina, mas sim a ausência dessa luz. Vamos lá, Felipe. Agora vai. O que eu queria fazer uma associação também é que o apóstolo Paulo nos traz assim, né? A lei mortifica e o espírito vivifica. Então, esse cego, será que ele vivia no espírito ou ele estava vivendo na lei que ele conhecia, né? Ninguém dá para um mendigo ouro. Então, isso é o que ele está acostumado. É a lei, né? É nesse sentido que ele vive. Depois, um pouco mais para frente, será que com a ida do outro para um outro local, ele não vai vivenciar aquilo, experienciar aquilo e mudar, de repente, a sua visão? Né? Então, é interessante a gente parar para pensar por esse lado, né? O quanto o espírito da bondade, o espírito da bem-aventurança é importante, né? Para romper esse elo realmente da nossa cegueira. Mas vamos para o segundo, pessoal, que nós já estamos bem atrasados. O segundo estendeu maquinalmente a mão, mas logo desprezou a oferta que lhe faziam. Como seu amigo, considerava aquilo uma ilusão ou uma brincadeira de mau gosto. Numa palavra, para ele, a moeda era falsa. E aí, Dudu? Acho que o Felipe podia começar comentando, já que a gente cortou ele, né? É verdade, Felipe. A bola é tua. Então, o que a gente consegue perceber desse movimento maquinal, né? Olha aí, mais uma vez, a gente voltando para as religiões, né? Voltando para a lei. Né? Esse aí também vive na lei, né? Mas ele tinha uma lei um pouco diferente. Quando alguém vai dar alguma coisa para um mendigo, o mendigo estende a mão. Né? Mas quando ele foi levar aquilo um pouco mais a sério, refletir um pouco sobre aquilo, mas ele vai me dar, mas vai me dar ouro? Né? Será que ele vai me dar tudo isso realmente? Ele pode me ofertar isso? Quem oferta isso para um desamparado? Ninguém oferta. Então, eu estendo a mão, mas com aquela desconfiança, com aquela dúvida, e eu recuo. Né? Então, também fazendo uma análise com as parábolas de Cristo, é aquela semente que cai no meio das pedras, né? Na parábola do semeador. Então, ela nasce ali, só que ela não cria raiz. Né? Ela está só no movimento maquinal. Ela não conseguiu transpassar esse processo. Né? Muito interessante. Acha, muito interessante isso, Felipe. Paulo fala muito sobre a questão da diferença de viver na carne e viver também no espírito, né? E eu acho que essas leis que tu comentou, esses hábitos mundanos que a gente tem, ou que o mendigo teria, eles se ligam muito a esse viver na carne, porque o que esses dois primeiros cegos estão mostrando? Que eles só conseguem enxergar os desafios, os problemas, as dificuldades, as angústias. Eles não têm nenhuma perspectiva de vida futura que o Cristo nos traz, não tem nenhuma perspectiva de consolo, de conforto. Para eles iam ficar naquela situação a vida toda, e era isso, e eles não estavam assim muito aí para o que ia vir depois, o que veio antes. Eles estavam acomodados, digamos assim, e como tu comentou, maquinalmente, o mendigo foi lá e estendeu a mão, mas ficou, assim, meio duvidoso. Quantas pessoas que chegam na casa espírita buscando consolo e ficam se perguntando, mas será que é tudo isso mesmo? Será que é tudo isso? E vão por conta da curiosidade, que bom que vão, né? Vão por conta da curiosidade e ficam, às vezes, até na dúvida, mas será que é realmente assim? E esse rico que estava dando a moeda, ele era rico de espírito também, a gente não pode esquecer disso, né? Ele era generoso, ele era caridoso, se demonstrava assim por meio das suas ações na parábola, e ele já tinha essa perspectiva do que de fato é o ouro, do que de fato é a vida espiritual, e o que ela nos proporciona, porque se a gente fosse viver na perspectiva desses primeiros dois cegos, a gente ia só viver amargurado, ia só viver pelos cantos chorando mesmo, e não ia conseguir enxergar, isso acaba nos cegando, e não ia conseguir enxergar o que de fato a vida é, que é essa vida espiritual e a vida infinita que temos aí pela frente para nos desenvolver. O que o terceiro cego já consegue fazer, e fazer muito bem, não é?
porque no momento que ele recebe o ouro, ele sai e vai, ele se desacomoda, ele sai do seu lugar e ele vai em busca de novas condições, de novas possibilidades. Ele vai buscar aquilo que ele necessita, mas também ele sai daquele lugar de vitimização e começa a se libertar, não é? E esse é o terceiro cego, quando ele aceita aquela riqueza, a riqueza do ensinamento, que agora que não é só mais o ouro, mas é o ensinamento, mas e com aquilo ele vai buscando a sua transformação, ele vai saindo do seu espaço, do seu lugar, ele vai para outros locais, ou seja, ele sai de dentro de si e começa a buscar novas possibilidades de como ele ser. É a evolução do espírito, não é? Sem deixar de fazer uma ação muito importante. Agradecer ao seu benfeitor. Agradecer àquele que trouxe oportunidades dessa mudança de vida, dessas transformações de todos os sentidos que ele foi buscar. Né? Aliás, os dois cegos, né, os dois primeiros cegos, existe um ditado popular que muito se enquadra no caso deles. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Sim. E esse terceiro não, esse terceiro, ele acreditou que era possível alguém apontar para ele um mundo novo, né, um novo ponto de vista das perspectivas humanas, como a gente vê lá no primeiro capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, é justamente esse item, o ponto de vista, porque quando você conhece o Espiritismo, a tua vida muda, os teus horizontes de vida mudam, né, o teu sentido de vida muda. A tua perspectiva, né? Pode ir, Felipe, acho que tu vai ler o terceiro parágrafo, né? A gente está com a hora bem avançada, né, pessoal? Estamos nos aproximando do final, mas eu vou ler o terceiro aqui só para materializar aí o que a Sônia acabou de comentar. O terceiro, ao contrário, cheio de fé em Deus e de inteligência, em que a fineza do tato havia parcialmente substituído o sentido que lhe faltava, tomou a moeda, apalpando-a. Levantou-se, abençoou seu benfeitor e partiu para a cidade vizinha, a fim de com ela obter o que faltava à sua existência. Então, quando a gente começa a se pôr na parábola, né? Quem nós somos na parábola, né? Quem o espírita é? O espírita será já o homem generoso e rico? Ou será que nós somos o cego que estendeu a mão? Estamos estendendo a mão? Estamos aceitando a moeda? Estamos sendo gratos pela moeda que está sendo nos dada? Né? E qual o nosso compromisso com isso, não é? Então, depois que esse cego recebeu a moeda, a gente não tem a continuação da parábola, mas de repente, se ele falar para aqueles outros dois cegos, olha, eu recebi essa moeda, eu retornei, e aqui estou, hoje sem fome, sem alimento, tome o pão que eu consegui comprar com essa moeda. Será que vai mudar um pouquinho da capacidade de crer daqueles outros dois cegos? Né? Será que essa divulgação vai auxiliar nesse processo de aprendizagem desses dois cegos? Então é isso, né, meus irmãos? Nós somos esse cego que estendemos a mão, e nós temos o compromisso agora de estar indo falar com os próximos cegos, né? De estar divulgando isso, pois nós tivemos contato com a verdade. E agora nós temos o compromisso de divulgar a verdade. Por isso que lá no Livro dos Espíritos está bem escrito a missão do espírita, né? Ide e pregai. A importância dessa gratidão neste processo é o entendimento de que nós devemos isso ao Cristo, nós devemos isso ao Espiritismo, ao conhecimento. E essa gratidão tem que nos impulsionar para estar divulgando isso, né, para os outros cegos que ainda não conseguiram ter essa percepção e não conseguiram aliviar o seu jugo, né? Acho que vale, Felipe, nesse comentário a gente lê a última frase da parábola aqui, que diz assim: os homens são os cegos, o espiritismo é o ouro, julgai a árvore por seus frutos. Então, o que estamos fazendo com esse ouro que recebemos? Será que a gente está levantando e indo e pregando?
Ou estamos ainda nessa fase de apenas olhar para o ponto de vista material, nos focar apenas em notícias ruins, em questões que são passageiras, que são muito passageiras, que fazem parte do nosso processo de evolução, que a gente ainda erra e acerta muito, não somos constantes, né? E linkando com o que o Dudu e a Sônia estavam comentando antes, esse terceiro cego, ele já se movimentava até mesmo antes do rico chegar. Então, ele já desenvolveu a sua fé e a sua inteligência, a parte moral que a fé sustenta e a parte intelectual da inteligência, e ainda conseguiu desenvolver um outro sentido, que era o tato, como se fosse um substituto da visão. Então, os limões que ele recebeu com a cegueira, ele conseguiu fazer uma baita limonada. Ele conseguiu aí transpor essa dificuldade e ainda conseguir ser grato à vida, porque entendeu que é através dessas dificuldades que ele vai ser de fato melhor e vai conseguir atingir esse ouro e está pronto para receber esse ouro, está aberto, conseguir já vivenciar talvez um pouco dessa verdade que o Felipe estava comentando também. Então é isso aí, pessoal. Nós trouxemos para você bastantes reflexões, né, e deixamos a parte final para vocês também refletirem, desenvolverem mais em suas casas, e nos enviarem depois seus comentários, o que acharam, o que não acharam. E aproveitar, se inscrevam no nosso canal, deem o seu like, e deem o seu joinha, compartilhem, avisem seus amigos e parentes que estamos aqui, agora com uma nova convidada, revitalizados. E vamos em frente, gente. Um abraço a todos, bastante generoso, né, rico de carinhos, e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Até mais. Até a próxima.